Caminhoneiro humilde é preso injustamente e descobre um segredo sombrio que transforma sua vida. Miguel sempre foi um homem simples. Levava a vida nas estradas, longe dos problemas, apenas ele e seu caminhão. O barulho do motor, o cheiro do diesel, as paisagens que passavam como um sonho. Mas tudo isso se desfez numa fração de segundos. Uma manhã, ao parar para descansar, uma batida forte na porta do caminhão o acordou. Em um piscar de olhos, se viu cercado por policiais. "Prenda ele!" gritaram. E Miguel não entendia nada. "Eu não fiz nada", repetiu, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A prisão se fechou ao seu redor, fria e opressora. Dentro da cela escura, a mente de Miguel girava com dúvidas, pesadelos e uma angústia crescente. O que havia acontecido? Sua vida tranquila se transformara em um pesadelo. Lembrou das estradas abertas, do sol a brilhar e sentiu um nó na garganta. Como podia estar ali, acusado de um crime que não cometeu? A culpa estava à espreita, mas não era dele. Ele sabia. Enquanto a luz fraca da prisão piscava sobre ele, a confusão o dominava. Era um simples caminhoneiro, um trabalhador, alguém que sempre cumpriu suas obrigações. Assim, ele se viu preso em redes que mal compreendia. Com o passar dos dias, os ecos de vozes distantes chegaram até ele. Conversas sobre uma fraude, sobre uma conspiração que envolvia a empresa de transporte que ele sempre confiara. As peças começaram a se juntar. Poderosos proprietários estavam por trás de tudo, manipulando cada movimento. A verdade, tão próxima e tão distante, fazia seu coração pensar cada vez mais. E como se isso não bastasse, uma revelação pior ainda bateu à sua porta. Sua própria família estava ligada a tudo isso, com um cartel criminoso que operava nas sombras. O choque o atingiu como uma pedra. Miguel se viu em um mar de memórias repleto de sentimentos conflitantes. Seu pai, ausente, falava em sonhos e promessas quebradas. O peso da traição estava ali, misturado com o amor e a dor. Afinal, o que era verdade? Estava cercado por mentiras e traições que não passava de marionetes em um jogo manipulador. A tensão crescia diariamente, enquanto os murmúrios na prisão se tornavam mais intensos. As sombras comprometedoras se aproximavam, e Miguel sabia que qualquer passo em falso poderia custar mais do que sua liberdade. Seus olhos observavam, estudavam os rostos, quem poderia ser amigo, quem era inimigo. A sua única certeza era que manter a verdade trancada, não apenas para ele, mas para todos que amava. E assim, Miguel se viu em uma encruzilhada. Deveria arriscar tudo para expor a verdade e saltar direto para o perigo, ou permanecer em silêncio, protegendo aqueles que ainda amava? O medo o consumia, mas havia uma centelha de coragem dentro dele, lutando para se manifestar. As horas passavam e ele sabia que o relógio estava correndo. O que Miguel faria quando a linha entre o bem e o mal começasse a se desfocar e a verdade estivesse na beira do abismo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel se sentia como um animal acuado. As paredes frias da cela pareciam se fechar mais a cada dia. Informações sobre a fraude que o cercava não paravam de ecoar em sua mente. Ele sabia que algo muito mais profundo estava envolvido, mas o que realmente o atormentava eram as memórias de sua família.
O amor pelo pai, agora manchado pela culpa. O que ele faria? O que os policiais realmente queriam? Foi então que, numa madrugada silenciosa, um barulho súbito o acordou. O som de uma chave se ajustando na porta. Miguel se levantou, o coração disparado. A porta se abriu com um rangido, e um dos guardas, o que sempre o ignorava, entrou na cela com um olhar sombrio. Miguel, você precisa vir comigo, disse ele, arrastando-o para fora, sem explicar. O corredor da prisão parecia mais claustrofóbico do que nunca. O guarda o levou até uma sala fria, onde um homem de terno esperava, com um sorriso que não atingia os olhos. Miguel sentiu um frio na barriga. Você está em uma posição complicada, o homem começou. Mas antes que Miguel pudesse responder, a porta se abriu novamente. Mais policiais entraram, e Miguel foi cercado. O homem de terno, agora com a expressão séria, olhou para os oficiais e, antes que pudesse continuar, gritou. Ela estava certa. Você nunca deveria ter vindo aqui. Quem estava certa? Miguel perguntou, confuso, já tomando consciência de que algo muito maior estava prestes a acontecer. A única resposta que recebeu foi um olhar intensamente carregado de medo, e então, como se tudo estivesse se desenrolando aceleradamente diante de seus olhos, a porta ao fundo se abriu novamente, revelando sua irmã, Clara. Miguel sentiu o mundo desabar. O que ela estava fazendo ali? Ela parecia pálida, os cabelos desgrenhados. Miguel, eu precisei vir. Fui eu que os envolvi. Ela disse, as palavras se precipitando como uma avalanche. A empresa não é apenas uma fraude, é muito mais. Lembro das mensagens que recebi. Eu não sabia. A pesquisa de mercado que você fez, Clara. Que pesquisa? Miguel pressionou. O que você fez? Caminhões estão sendo usados para transportar drogas, Miguel. Mas é nossa família que está por trás disso. Eu não posso explicar tudo agora, mas te juro que não me envolvi. Fui manipulada. Ela parecia prestes a desmoronar. Os olhos de Miguel estavam arregalados, sua mente girando. Estava tudo tão confuso. O que ele sempre acreditara ser uma vida simples e íntegra estava se despedaçando em pérolas de traição. Você está mentindo. Por que você não me disse antes? Porque eu não sabia. Não tinha ideia de que estava me envolvendo em um jogo com gente tão perigosa. O desespero na voz de Clara o atingiu. Ela não parecia estar mentindo, mas o choque ainda era dilacerante. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma explosão repentina ecoou pelo corredor. O chão tremeu. As luzes começaram a piscar e gritos irromperam de todos os lados. Miguel e Clara se entreolharam. O pânico, escrito em seus rostos. O caos se instalou como uma tempestade. Miguel, você tem que ir, agora! Clara gritou, enquanto os policiais começaram a se movimentar desordenadamente. Eu vou explicar tudo, mas você precisa se esconder. Eles virão atrás de você. A adrenalina fez Miguel se mover. O instinto de sobrevivência tomou conta. Ele não podia acreditar que sua irmã estava envolvida, ou que sua vida tinha tão pouco valor. Ele olhou para Clara, que estava prestes a ser cercada. O medo, a dor, a traição transformavam tudo ao seu redor em um borrão. Mas agora não era hora de hesitar. Ele precisava fugir. Conforme se afastava, os ecos da confusão atrás dele faziam seu coração pulsar. O que mais sua família poderia esconder? Miguel sentia que cada respiração, cada decisão estava se tornando uma escolha de vida ou morte. Agora, a única certeza era que a verdade, antes simples, acabou de ganhar uma complexidade aterradora. Que segredos ainda estavam por vir? O que mais ele tinha a perder? Miguel se lançou por um corredor escuro. Cada passo um eco de desespero. O caos atrás dele parecia distante, mas sua batida cardíaca reverberava como um tambor em sua cabeça. Precisava fugir, precisava entender tudo isso, pensava. Mas a confusão estava densa como neblina.
Sua irmã Clara, o que ela realmente sabia? Era uma traição ou uma tentativa de proteção? Ele corria, a adrenalina pulsando. A verdade está em algum lugar aqui, pensou, batendo na parede, buscando qualquer passagem que levasse para fora. O pânico tomava conta. Enquanto o som de gritos e correria aumentava atrás dele, os policiais eram sombras ameaçadoras no seu rastro. Mas, de repente, um barulho ainda mais forte ecoou pelo corredor. Um estrondo que sacudiu as paredes e fez o chão tremer. A porta de um dos compartimentos da prisão se abriu com um estrondo e uma figura encapuzada surgiu, exatamente no caminho de Miguel. Ele parou abruptamente, sua respiração acelerada. Era um homem de atitudes furtivas, mas o rosto estava envolto na escuridão do capuz. Miguel hesitou. Quem é você? A voz soou rouca, como se as palavras estivessem morrendo na garganta. Venha comigo, você não tem tempo. O homem gesticulou rapidamente, movendo-se com uma agilidade surpreendente. Miguel não tinha escolha. As sirenes estavam mais próximas agora. A tensão era palpável. Ele seguiu o desconhecido, que parecia saber exatamente para onde estavam indo. Entraram em uma sala de descanso, onde a luz estava piscando de forma frenética. O homem parou, tirou o capuz e revelou um rosto que Miguel conhecia. Surpreendentemente, era seu velho amigo de juventude, Rafael. O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, incrédulo. É uma longa história, mas você precisa saber. Clara não está do seu lado. Ela faz parte disso tudo. O que você sempre ouviu sobre sua família é verdade. Eles têm negócios com pessoas perigosas. Estou aqui para te ajudar a sair. A mente de Miguel congelou. O quê? Você está dizendo que ela está envolvida com tudo isso? O chão parecia desaparecer sob seus pés. Ela me disse que não estava direta, que era só uma fação. Ela te manipulou, Miguel. Não acredite em tudo que ela disse. Eu a vi se encontrando com pessoas comprometidas. E não era só passar mensagens. Isso é muito maior que você imagina. Rafael disse, com uma expressão de urgência no rosto. Miguel se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo que ele conhecia, todas as memórias da sua infância com Clara, agora pareciam um borrão. Por um momento, a sala silenciosa se encheu de tensão. Os passos se aproximavam. Miguel não sabia em quem confiar. Mas e se você estiver errado? Ele perguntou, sua voz vacilante. Rafael parecia confiante. Eu não estou. Eu aprecio sua irmã, mas ela não te contou a verdade. Você precisa descobrir você mesmo. Tem algo muito mais sombrio por trás disso. Algo que ela escondeu de você. No instante seguinte, a porta se abriu e policiais invadiram o espaço. É você! Pare! Gritaram enquanto as armas eram apontadas. A cena se desenrolava em um turbilhão. Miguel olhou para Rafael e viu algo incrível em seu olhar. Um risco, uma decisão. Vá, Miguel, confie em mim. O desespero em seu amigo arrastou Miguel para frente, enquanto ele se jogava contra a parede. Eu não posso deixá-la, gritou, dividindo-se entre o que ele sabia e o que Rafael havia revelado. Ela te traiu, Miguel. Fugir é a única opção. O tempo parecia parar. A tensão era palpável e enquanto Miguel lidava com suas emoções, o mundo à sua volta ruía. E como se o universo quisesse derrubar seu mundo, em meio ao caos, uma explosão abalou o corredor. O chão tremeu mais uma vez e gritos se misturaram a uma fumaça densa, dificultando a respiração. As paredes pareciam se mover, e tudo o que Miguel sabia era que a verdade agora era mais devastadora do que a mentira. O que mais estava escondido sob essa rede de segredos? No fundo, ele se perguntava
Se ainda poderia confiar em Clara, ou se o verdadeiro monstro estava mais próximo do que achava. Miguel estava paralisado e coração disparando. Ele estava preso entre um grupo de policiais armados e seu amigo Rafael, que insistia em que sua irmã Clara estava do lado errado. O desespero crescia dentro dele, como um vulcão prestes a eruptar. O que mais você sabe sobre Clara? O que mais ela escondeu de mim? Ele estava prestes a surtar. Rafael respirou fundo, mas antes que pudesse responder, uma nova explosão fez o chão tremer sob seus pés. As luzes começaram a piscar de forma frenética e o som se intensificou, como se o próprio prédio estivesse indo abaixo. "Vamos, Miguel, agora!" gritou Rafael, puxando-o para fora da sala. No corredor, o caos reinava. Os policiais estavam em alerta, correndo de um lado para o outro, tentando organizar a confusão que se instalava. Miguel estava atordoado, mas a adrenalina o empurrou para frente, seguindo Rafael em uma corrida desesperada. Eles precisavam sair. O ar estava pesado de fumaça, e o barulho de passos se aproximando apenas deixava as coisas mais intensas. Miguel virou a esquina, mas de repente parou em choque. Ele viu Clara, do outro lado do corredor, com um olhar nervoso e determinado. "Miguel!" ela gritou, como se estivesse alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ele estava furioso, confuso, tomado por um mar de sentimentos. "Você me envolveu nisso tudo?" "Não, Miguel, eu só queria proteger você." Ela estava tremendo, mas era visível que havia algo mais. "Você não entende. Eles estão buscando algo em você." Rafael olhou para Miguel, avaliando a situação. "Isso não faz sentido, Clara. E que você sabe?" O tom de sua voz era urgente. Foi então que algo inimaginável aconteceu. A luz piscou uma última vez antes de voltar a ficar estática, e uma figura emergiu da escuridão. Um homem alto, robusto, com uma máscara cobrindo o rosto. Ele estava avançando em direção a eles, e Miguel sentiu seu estômago se revirar. "Clara, corre!" gritou, enquanto uma onda de terror o envolvia. Mas, surpreendentemente, Clara não se moveu. Ela olhou para o homem com um brilho nos olhos. "Parado, Miguel, não se aproxime", disse ela. E o que veio a seguir foi quase mais que ele poderia suportar. "Miguel, você precisa saber a verdade", disse o homem. Um som grave e familiar. "Sou eu, pai." O mundo de Miguel desabou instantaneamente. "Não pode ser. Você está morto." O nó na garganta o impediu de respirar direito. A imagem de seu pai, enterrado em sua mente, vinha agora em forma de um homem ainda mais misterioso. "Fui forçado a encenar minha morte, Miguel." O tom era frio, mas havia um desespero em sua voz. "Foi a única maneira de escapar. Clara, você está em perigo, e Miguel deve saber de tudo isso." Confusão e raiva se misturaram em Miguel, enquanto ele piscava para a realidade. Ele mal conseguia entender as palavras que saíam da boca de seu pai. "Você, pai? Você estava por trás disso tudo? A família? A empresa?" Uma raiva imensa tomou conta dele. Cada lágrima não derramada agora se transformava em uma onda de ira. "Sim, mas não como você pensa. A empresa é apenas a fachada." O homem tirou a máscara, e Miguel sentiu que sua vida inteira virava de ponta cabeça. O velho que encontrou, apenas em sonhos agora, estava frente a frente, mas mais sombrio e distante do que lembrava. Os policiais estavam se aproximando e o caos aumentava ao redor deles. Miguel olhou para Clara, seus olhos refletindo medo e desespero. "Por que não me falou a verdade?" "Eu não podia. Eles estavam me vigiando. Nossa família está envolvida em algo muito maior, algo que poderia destruir todos nós." Clara respondeu, mas a dor em sua voz não parecia manipulação. Era verdadeiro medo.
Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se seu pai estava vivo, tudo mudava. O homem que ele pensava estar morto, agora estava ali, entre eles, revelando segredos e perigo em cada palavra. O que mais sua família estava escondendo? O que mais estava prestes a ser revelado? E enquanto o eco das sirenes se aproximava cada vez mais, Miguel se viu em uma encruzilhada profunda. A verdade estava mais perto do que nunca, mas a cada segundo se tornava mais mortal. A única certeza que ele tinha agora era que a linha entre amor e traição estava mais confusa do que jamais poderia imaginar. O coração de Miguel pulsava como um tambor, a cabeça girando com as revelações até então impensáveis. Pai, como você pode estar aqui? As palavras mal saíam da sua boca, a incredulidade misturada com um turbilhão de emoções. O homem que estava na sua memória, aquele que ele achava estar morto, agora estava ali como um fantasma, mais real do que nunca. É uma longa história, mas eu tenho que te explicar. O homem falou, a voz carregada de um peso que parecia sufocar a atmosfera já tensa. Clara olhava entre os dois, incógnita, um misto de medo e desespero em seu olhar. Mas antes que qualquer um deles pudesse processar a situação, um estrondo ecoou pelo corredor. A porta da sala foi arrombada por um grupo de homens mascarados, armados até os dentes. O caos estourou como uma bomba. Miguel sentiu a adrenalina disparar e, em um ato instintivo, puxou Clara para trás. Corra! Gritou, enquanto pulsos de pânico tomavam conta da sala. Você não pode sair. Um dos homens disse, a voz grave ressoando como um trovão. Estamos aqui por causa do que eles descobriram. Não podemos deixar vocês escaparem. Miguel trocou olhares com Rafael. Foi quando se depararam com um beco sem saída. As paredes eram frias e opressivas. Miguel se virou, ofegante, e nas sombras viu a figura de seu pai. O que está acontecendo? O que eles querem? O pai de Miguel olhou ao redor, a preocupação gravada em seu rosto. Eles estão atrás de algo que eu escondi durante anos. Não posso deixar que cheguem até você. Nesse instante, Clara, segurando a mão de Miguel, sussurrou. Eu sou a razão de tudo isso. O coração de Miguel parou. O que você disse? Tudo isso começou há muito tempo, Miguel. A pesquisa, a empresa. Eu exposei você ao perigo quando comecei a investigar. Um grito ecoou, e um dos homens mascarados apareceu no final do corredor. Miguel olhou para tudo ao seu redor. A noção de segurança agora desmoronada. Você enganou a mim e a toda a família. A raiva pulsava em suas veias. Mas antes que Clara pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou o espaço. Os homens estavam prontos para atacar, mas algo explodiu em uma grande nuvem de fumaça e destruição. Miguel caiu no chão. A fumaça o envolvia e o ar se tornava irrespirável. Ele viu o corpo de seu pai ser atingido pela onda da explosão, desmoronando com um grito que parecia ecoar pelo tempo. O mundo de Miguel desabou. Não, pai, ele se jogou para frente, tentando alcançar a figura que se desfazia nas sombras e fumaça. Nesse momento, uma identidade verdadeiramente chocante surgiu da fumaça. Era Clara, mas agora com um olhar gélido. Algo que não era dela. Você nunca deveria ter descoberto, Miguel. A voz dela ecoou como uma lâmina, cortando fundo. Miguel ficou paralisado. O que você quer dizer? Clara, não. Ele lutou contra a dor e a confusão, mas o que ela disse estava claro. Como cristal. Eu não sou quem você pensa que sou. Clara sorriu.
Mas não era o sorriso caloroso de sua irmã. Era algo sombrio. Sua verdadeira responsável por tudo isso. A empresa, as fraudes. Minha verdadeira missão era levar você até aqui. O sangue de Miguel gelou. O que você está dizendo? Você é apenas uma peça no meu jogo, Miguel. Eu sempre soube que você descobriria. E isso era o que eu esperava. Agora veja o que você fez. A realidade desabou ao seu redor. A fumaça se dissipava e no lugar de sua irmã havia uma estranha figura de traição e manipulação crua. O som de sirene se aproximando se misturava com um eco de destruição. E assim, em meio ao caos e desespero, Miguel se viu em um abismo profundo, sem saber em quem confiar. Ele só sabia que a verdade era mais aterradora do que ele poderia suportar. O que mais estava escondido? O que mais Clara poderia revelar? A linha entre amor e ódio tinha se espremido em um único momento. O relógio apressava-se, mas o que viria a seguir era um mistério completamente novo, e a pergunta pairava no ar. Quem de fato era Clara? Miguel estava paralisado. O olhar gélido de Clara penetrava sua alma. E, em um instante, ele percebeu que tudo ao seu redor estava em uma montanha-russa de emoções. Clara, o que aconteceu com você? A confusão crescia, misturada com a raiva. Ele não conseguia acreditar que a pessoa que ele sempre considerou sua aliada agora estava mudando na sua frente. Mas a verdade era mais pesada do que ele podia imaginar. Você nunca deveria ter descoberto, Miguel. Todo esse tempo, seu pai estava no seu caminho. As palavras de Clara cortaram como uma faca. Vou te mostrar a verdade, mas você precisa confiar em mim. A tensão no ar era palpável. Miguel queria gritar, exigir respostas, mas não podia. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo, cercado por sombras que se aproximavam. E no caos, um novo som ecoou, a batida rítmica de passos. Eram os homens mascarados que eles pensavam ter escapado. Então, sem aviso, a porta se abriu de forma explosiva e um grupo de homens entrou, cada um armado até os dentes. Miguel mal teve tempo de processar. As balas começaram a voar e a fumaça encheu o ambiente. Uma névoa inescapável. Para a parede! Gritaram os atiradores, enquanto Miguel e Clara se lançavam para o chão, coração disparado. Nós precisamos sair. Agora! Gritou Rafael, puxando Miguel para longe. Mas algo estava errado. Ele olhou para Clara e percebeu que seus olhos transmitiam algo mais que medo. Era uma determinação quase maníaca. A ideia de que algo estava sendo escondido dela crescia como uma sombra. Clara, você está comigo? Ele perguntou, os dentes apertados. Ela hesitou, e isso foi tudo que Miguel precisava. A confusão entre eles crescia. Antes que Clara pudesse responder, uma luz intensa explodiu no espaço, inebriando todos com seu brilho. Uma porta se abriu atrás deles, e entre fumaça e gritos, uma figura. Familiar surgia. Era seu pai, com um olhar assimétrico. Miguel, fique longe dela. Sua voz era autoritária e cheia de pânico. Miguel sentiu um frio na espinha. Você está vivo? Era uma pergunta cheia de incredulidade. Mas ao invés de tranquilidade, o rosto de seu pai transparecia medo. Sim, mas o que você não entende, Clara é uma traidora. As palavras dele explodiram no ar como a própria explosão. Ela sempre esteve manipulando. Será que você não percebe isso? Estão atrás de você. Os homens armados se aproximavam, suas silhuetas se destacando contra o fundo de fumaça. Miguel ficou sem saber em quem confiar. Seu pai dizia uma coisa, e Clara outra. O mundo tinha girado de tal maneira que não conseguia distinguir a verdade da mentira. José, não pode acreditar nele, Miguel, Clara gritou, seu tom quase desesperado. Mas o olhar que Miguel lançou a ela era de dúvida. Ela parecia diferente, como se uma máscara estivesse prestes a ser removida. Tudo o que eu fiz para proteger você, Clara continuou.
tentando se aproximar. Mas Miguel se afastou. Ele mal podia entender suas próprias emoções e o que cada um estava realmente planejando. Você não sabe o que está dizendo, gritou Rafael, puxando Miguel para o lado, enquanto os homens se aproximavam cada vez mais. E então, na confusão daquele momento frenético, um dos atiradores ergueu a arma, mirando diretamente em Miguel. Miguel, cuidado, Clara gritou. Mas foi tarde demais. O disparo ecoou e o tempo pareceu parar. Miguel fechou os olhos, esperando o impacto, mas em vez disso, ouviu um grito doloroso. Ele abriu os olhos rapidamente e viu seu pai caindo no chão, a vida esvaindo-se de seu corpo. Miguel ficou em estado de choque. O que acabou de acontecer não parecia real. O homem que ele buscou e desejou ter de volta estava agora diante dele, ferido, e Clara, antes uma aliada, agora parecia uma estranha. Você não pode, Miguel sussurrou, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ele se virou para Clara, que estava em choque. Mas algo no seu olhar despertava uma nova suspeita. Ele estava no meu caminho, Clara murmurou, sua voz se quebrando. Dali, a verdade se tornava uma sombra ainda mais densa. Miguel não sabia mais em quem confiar. A linha entre amor e traição estava mais difusa do que nunca. E enquanto ele se contorcia em dor, o eco da tragédia recém-revelada se espalhava rapidamente. A única certeza era que essa não era a última vez que aquilo se desenrolaria. Ela havia aberto uma caixa de Pandora, e agora as consequências estavam chegando. O futuro de Miguel, sua irmã e até mesmo seu pai estava em jogo. E uma pergunta pairava no ar. Quais segredos ainda estariam escondidos, aguardando para se revelar? Miguel estava paralisado. O olhar gélido de Clara penetrava sua alma. Em um instante, ele percebeu que tudo ao seu redor estava em uma montanha-russa de emoções. Clara, o que aconteceu com você? A confusão crescia, misturada com a raiva. Ele não conseguia acreditar que a pessoa que ele sempre considerou sua aliada agora estava mudando na sua frente. Mas a verdade era mais pesada do que ele podia imaginar. Você nunca deveria ter descoberto, Miguel. Todo esse tempo, seu pai estava no seu caminho. As palavras de Clara cortaram como uma faca. Vou te mostrar a verdade, mas você precisa confiar em mim. A tensão no ar era palpável. Miguel queria gritar, exigir respostas, mas não podia. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo, cercado por sombras que se aproximavam. E no caos, um novo som ecoou, a batida rítmica de passos. Eram os homens mascarados que eles pensavam ter escapado. Então, sem aviso, a porta se abriu de forma explosiva, e um grupo de homens entrou, cada um armado até os dentes. O caos estourou como uma bomba. Miguel sentiu a adrenalina disparar e, em um ato instintivo, puxou Clara para trás. Corra! Gritou, enquanto pulsos de pânico tomavam conta da sala. Para a parede! Gritaram os atiradores, e Miguel e Clara se jogaram para o chão, o coração disparado. Nós precisamos sair, agora! Gritou Rafael, puxando Miguel para longe. Mas algo estava errado. Ele olhou para Clara e percebeu que seus olhos transmitiam algo mais que medo. Era uma determinação quase maníaca. A ideia de que algo estava sendo escondido dela crescia como uma sombra. Clara, você está comigo? Ele perguntou, dentes apertados. Ela hesitou, e isso foi tudo que Miguel precisava. A confusão entre eles crescia. Antes que Clara pudesse responder, uma luz intensa explodiu no espaço, inebriando todos com seu brilho. Uma porta se abriu atrás deles, e entre fumaça e gritos, uma figura familiar surgia. Era seu pai, com um olhar assimétrico. Miguel, fique longe dela. Sua voz era autoritária e cheia de pânico. Miguel sentiu um frio na espinha. Você está vivo?
Era uma pergunta cheia de incredulidade. Mas ao invés de tranquilidade, o rosto de seu pai transparecia medo. Sim, mas o que você não entende? Clara é uma traidora. As palavras dele explodiram no ar como a própria explosão. Ela sempre esteve manipulando. Será que você não percebe isso? Estão atrás de você. Os homens armados se aproximavam, sua silhueta se destacando contra o fundo de fumaça. Miguel ficou sem saber em quem confiar. Seu pai dizia uma coisa e Clara outra. O mundo tinha girado de tal maneira que não conseguia distinguir a verdade da mentira. Você não pode acreditar nele, Miguel, Clara gritou, seu tom quase desesperado. Mas o olhar que Miguel lançou a ela era de dúvida. Ela parecia diferente, como se uma máscara estivesse prestes a ser removida. Tudo o que eu fiz para proteger você. Clara continuou, tentando se aproximar. Mas Miguel se afastou. Ele mal podia entender suas próprias emoções e o que cada um estava realmente planejando. Você não sabe o que está dizendo, gritou Rafael, puxando Miguel para o lado, enquanto os homens se aproximavam. E então, na confusão daquele momento frenético, um dos atiradores ergueu a arma, mirando diretamente em Miguel. Miguel, cuidado! Clara gritou. Mas foi tarde demais. O disparo ecoou e o tempo pareceu parar. Miguel fechou os olhos, esperando o impacto, mas em vez disso, ouviu um grito doloroso. Ele abriu os olhos rapidamente e viu seu pai caindo no chão, a vida esvaindo-se de seu corpo. O impacto da cena desmoronou Miguel. Não, pai! Ele se jogou para a frente, tentando alcançar a figura que se desfazia nas sombras e fumaça. A verdade revira sua mente. Não era apenas um golpe, era uma revelação dolorosa. A presença de seu pai, que ele acreditou ter se perdido para sempre, agora estava diante dele. Mas no momento seguinte, um alvoroço tomou conta do local. Clara, com um olhar frio, gritou: Pare, Miguel! Você não entende que isso era necessário? Miguel ergueu a voz. Necessário? Como você pode dizer isso? A raiva e a confusão borbulhavam. A vida dele, sua própria família. Você é muito ingênuo, declarou Clara com um sorriso que não chegava aos olhos. Seu pai não era o que você pensava. Ele era parte de um plano muito maior, a liderança do cartel, controlando tudo. E eu sou a chave para tudo isso. Sempre fui. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Você está mentindo. A negação ecoava em sua mente enquanto um novo pânico tomava conta. O que mais ele não sabia? O que mais estava sendo escondido? O olhar de Clara se tornou penetrante. Você não percebe? Tudo o que ele fez foi para manter você longe da verdade. O cartel precisa de você, Miguel. Você é a única peça que pode ajudar a controlar tudo. Agora, escolha. Fique do meu lado ou encontre seu destino na derrota. As sirenes se aproximavam. O silêncio momentâneo era um espelho do choque e do desespero no coração de Miguel. O que ele faria para partir daqui? O que realmente significavam essas palavras que ele nunca imaginou ouvir? Com seu pai caído e a verdadeira Clara se revelando, ele se viu em um ponto sem volta. Os segredos se tornaram ainda mais sombrios e a dúvida pairava. Como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Qual era o verdadeiro papel de Clara? E, acima de tudo, qual seria o futuro de Miguel? Miguel estava paralisado. O olhar gélido de Clara penetrava sua alma. Em um instante, ele percebeu que tudo ao seu redor estava em uma montanha russa de emoções. Clara, o que aconteceu com você? A confusão crescia, misturada com a raiva. Ele não conseguia acreditar que a pessoa que ele sempre considerou sua aliada agora estava mudando na sua frente. Mas a verdade era mais pesada do que ele podia imaginar. Você nunca deveria ter descoberto, Miguel. Todo esse tempo, seu pai estava no seu caminho. As palavras de Clara cortaram como uma faca. Vou te mostrar a verdade,
Mas você precisa confiar em mim. O ar estava pesado de tensão. Miguel queria gritar, exigir respostas, mas as perguntas queimavam em sua garganta. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo, cercado por sombras que se aproximavam. E no caos, um novo som ecoou, a batida rítmica de passos. Eram os homens mascarados que eles pensavam ter escapado. Então, sem aviso, a porta se abriu de forma explosiva e um grupo de homens entrou, cada um armado até os dentes. O caos estourou como uma bomba. Miguel sentiu a adrenalina disparar e, em um ato instintivo, puxou Clara para trás. "Corra!" gritou, enquanto pulsos de pânico tomavam conta da sala. "Para a parede!" gritaram os atiradores, e Miguel e Clara se jogaram para o chão, o coração disparado. "Precisamos sair agora!" gritou Rafael, puxando Miguel para longe. Mas algo estava errado. Ele olhou para Clara e percebeu que seus olhos transmitiam algo mais que medo. Era uma determinação quase maníaca. A ideia de que algo estava sendo escondido dela crescia como uma sombra. "Clara, você está comigo?" ele perguntou, dentes apertados. Ela hesitou, e isso foi tudo o que Miguel precisava. A confusão entre eles crescia. Antes que Clara pudesse responder, uma luz intensa explodiu no espaço, inebriando todos com seu brilho. Uma porta se abriu atrás deles e, entre fumaça e gritos, uma figura familiar surgia. Era seu pai, com um olhar assimétrico. "Miguel, fique longe dela." Sua voz era autoritária e cheia de pânico. Miguel sentiu um frio na espinha. "Você está vivo?" Era uma pergunta cheia de incredulidade. Mas ao invés de tranquilidade, o rosto de seu pai transparecia medo. "Sim, mas o que você não entende? Clara é uma traidora." As palavras dele explodiram no ar como a própria explosão. "Ela sempre esteve manipulando. Será que você não percebe isso? Estão atrás de você." Os homens armados se aproximavam, suas silhuetas se destacando contra o fundo de fumaça. Miguel ficou sem saber em quem confiar. Seu pai dizia uma coisa e Clara outra. O mundo tinha girado de tal maneira que não conseguia distinguir a verdade da mentira. "Você não pode acreditar nele, Miguel." Clara gritou, seu tom quase desesperado. Mas o olhar que Miguel lançou a ela era de dúvida. Ele precisava decidir rapidamente. As balas voando ao redor como insectos perigosos. E então, uma nova explosão aconteceu, desta vez mais próxima. O chão tremeu e a fumaça os envolveu, fazendo o ar ficar denso e irrespirável. Miguel conseguiu perceber uma sombra, uma figura encapuzada avançando diretamente em sua direção. Era uma sensação de déjà vu. "Quem é você?" Miguel gritou, mas a figura permaneceu silenciosa. Então, em um movimento rápido, a pessoa tirou o capuz e revelou uma mulher. Não era uma mulher qualquer. Era a mãe de Miguel, a figura que todos acreditavam perdida há muitos anos. "Eu voltei, Miguel", disse ela, com uma confiança que só poderia ser descrita como sobrenatural. O coração de Miguel parecia ter parado. Todo o universo havia se desfeito. "E o que você não sabe é que a verdade da família está muito mais enraizada do que você pode imaginar." Clara olhou para a mãe. Seu olhar era de desespero misturado à raiva. "Você não devia estar aqui." Ela parecia tão chocada quanto Miguel. O foco das tropas armadas na sala agora se dividia entre os quatro. "Todos têm um papel nesta trama", a mãe disse, sua voz segurando o peso da verdade. "A lealdade de uns significa a traição de outros. E Miguel, você precisa entender que sua vida é o próprio troféu nessa guerra." Miguel olhou para as duas mulheres em sua vida, seu coração batendo descontrolado. Ele não sabia em quem confiar. A linha entre amor e traição estava mais difusa do que nunca. E enquanto ele se contorcia em dor,
O eco da tragédia recém-revelada se espalhava rapidamente. Quem você realmente é, mãe? Miguel perguntou, sua voz quase um sussurro. E enquanto os homens avançavam, uma verdade devastadora pairava no ar, prestes a ser revelada. O tempo parou, e migalhas de esperança se tornaram cinzas em seu coração. Ele sabia que a batalha estava longe de acabar, e todo o jogo de poder estava prestes a se intensificar. Uma escolha tinha que ser feita. Mas qual? Miguel estava congelado, seu coração batendo em descompasso. Você está viva? A incredulidade escorria de suas palavras, mesmo diante da realidade desconcertante. O chão sob seus pés parecia tremer. Clara e sua mãe, juntas, em meio ao caos que se desdobrava ao redor deles. Sim, Miguel, e precisamos conversar, agora. A mãe de Miguel exalava uma autoridade que ele jamais vira antes. Mas o momento era tenso. Os homens mascarados estavam se aproximando. O apelo dela não tinha tempo a perder. Mas Clara não estava disposta a ceder. Isto tudo é um truque. Você está mentindo. A raiva cristalizava-se em seu olhar, e Miguel sentiu seu coração se dividir. Ele não sabia em quem confiar. Clara, ouça a sua mãe. Miguel gritou, o desespero crescendo. Mas antes que a tensão pudesse fazer novos estragos, tudo ao redor pareceu explodir em um barulho ensurdecedor. Uma nova explosão. O som parecia de outro mundo, e em um segundo, a sala foi tomada por uma nuvem densa de fumaça. A emoção fervia, e Miguel, em instinto feroz de proteção, puxou Clara para si, enquanto sua mãe se posicionava na frente deles, como uma muralha. Fiquem atrás de mim. A determinação e o medo na voz da mulher eram palpáveis. Ela sabia que seus filhos estavam em perigo. O chão tremeu sob eles, parecendo que todo o prédio ia colapsar. Os gritos dos homens mascarados se tornaram ecos distantes, enquanto a fumaça os envolvia. Então, em meio ao caos, algo inesperado ocorreu. Uma figura saiu da sombra da fumaça. Era um homem, também mascarado, mas com uma presença calmante, como um farol em meio à tempestade. E antes que Miguel pudesse processar, ele disse: "O que vocês fizeram foi um erro, e o que está prestes a acontecer mudará tudo." E ao tirar a máscara, Miguel quase desmaiou. Era Roberto, seu antigo mentor na transportadora, aquele que sempre acreditou nas suas habilidades. "Roberto, como você está aqui?" A surpresa misturava-se às lembranças de um tempo mais inocente. "Não temos tempo para explicações agora", ele disse com urgência, sua voz firme. Mas a verdade é que essa explosão era uma distração. Eles estão vindo atrás de você, Miguel, e você precisa saber que Clara. O coração de Miguel martelava. "O que tem Clara?" Sua voz soou como um sussurro, quase perdida entre o barulho crescente. Ele não tinha certeza se estava pronto para ouvir o que Roberto tinha a dizer. "Ela não é quem você pensa que é. Este não é o fim. É apenas o começo. O cartel, sua família, tudo isso está prestes a desmoronar. E Clara é uma peça fundamental nesse jogo. Ela está muito mais envolvida do que você pode imaginar." Assim que as palavras saíram de Roberto, uma sombra passou pela sala, e em um instante, Miguel viu algo que o congelou até a medula. Clara, com um olhar de sofrimento, começara a se transformar. Sua pele escurecia, e suas feições mudavam, revelando um rosto cruel e imperturbável. "Isso é apenas o primeiro passo, Miguel", Clara falou, mas sua voz soava diferente, como se outra entidade estivesse falando por ela. "A história que você conhece não é a verdade. O que sua mãe e eu fizemos foi para te preparar." "Preparar para o quê?" Miguel sentiu um nó se formar na garganta. A revelação estava além do que ele poderia suportar. E então, como um raio que corta o céu, algo iluminou a sala. Um gemido ecoou, e Clara, ou quem quer que ela fosse,
Mostrou os dentes em um sorriso que enviou um arrepio pela espinha de Miguel. A transformação estava completa. Você está inteiramente perdido, Miguel. Agora é hora de você decidir de que lado está. O chão sob seus pés balançou mais uma vez, mas agora o medo e a confusão entrelaçavam-se em seu coração. A animosidade estava nas sombras, e a linha entre o certo e o errado desmoronava diante de seus olhos. Clara, eu te conheço. Não pode ser você. Miguel gritou desesperadamente, mas o eco de suas palavras parecia se perder na imensidão do cenário que eles enfrentavam. Com uma batida forte, a porta se abriu e uma nova onda de policiais invadiu a sala. Mais uma vez, armados até os dentes. O grito de ataque ecoou, mas Miguel estava absorto no que estava acontecendo diante dele. Olhando para Clara, já não sabia se a mulher que ele amava ainda estava ali. Quem você realmente é? Miguel questionou, a verdade esmagando-o como uma prensa. E enquanto o caos se desenrolava, ele percebeu que mais segredos ainda estavam por vir. O que era real? O que mais ele não sabia sobre Clara? O coração de Miguel estava a 1000 por hora, mas uma única pergunta pairava no ar. Será que ele realmente estava pronto para descobrir? Miguel não conseguiu processar a transformação de Clara. A mulher que ele conhecia, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, agora parecia uma estranha. Sua expressão estava gélida, como se uma sombra a consumisse. Ele olhou para sua mãe, esperando alguma explicação, mas ela só olhou para Clara com um misto de tristeza e preocupação. Clara, você precisa voltar a si, Miguel implorou, a voz embargada. Você está sendo manipulada. Não, Miguel, eu finalmente vi a verdade. Clara respondeu, seu tom cheio de uma certeza arrebatadora. O ar ao redor dele parecia pesado com o desespero. Os homens mascarados se moviam rapidamente, prontos para o confronto, e ele sentia seu coração disparar. A tensão era eletrizante. Miguel, sem saber o que fazer, olhou para Roberto, seu antigo mentor, que estava ao seu lado, esperando para agir. Miguel, não temos tempo. Precisamos decidir. Entrar ou sair? A urgência na voz de Roberto fez a adrenalina correr em seu corpo. Um de nós precisa descer, gritou Clara, e as palavras a atingiram como um raio. Miguel hesitou. O quê? Você não pode fazer isso. Se você não fizer isso, eles vão acabar com todos nós. Clara exaltava-se. O eco do combate se aproximava, o barulho das sirenes cada vez mais próximos. Mas Miguel não conseguia agir. O peso emocional o paralisava. Ele se virou para sua mãe, buscando conforto, e naquele momento viu a determinação nos olhos dela. Você precisa confiar na sua intuição, Miguel. A escolha é sua, disse a mãe. Suas palavras fogem do medo, mas ressoavam com um calor que transparecia esperança. Tudo parecia um pesadelo, mas ao mesmo tempo era real demais. O tempo escoava. Miguel teve que agir. Ele olhou para Clara, agora uma sombra de si mesma. Você realmente acredita no que está dizendo? A dúvida pesava em sua voz. Eu sei que está certo. Você precisa deixar isso tudo para trás. Eu vou fazer isso. Sozinha, Clara disse. Mas havia algo no seu olhar que dizia que ela também estava perdida. O grupo de homens armados se aproximava e a fumaça da explosão começava a cobrir tudo. Miguel sentiu um nó na garganta. Mãe, me ajude! Ele gritou. A urgência crescente. Era como se tudo estivesse desmoronando. Mas em vez de respostas, ele viu lágrimas nos olhos da sua mãe. A verdadeira batalha nunca foi só com o cartel, Miguel. É dentro de você. Miguel, então, tomou a decisão. Com um movimento rápido, ele segurou a mão de Clara. E naquele instante, tudo ficou mais claro. Eu não vou deixar você sozinha, Clara. Vamos enfrentar isso juntos. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um dos homens armados gritou e a primeira bala disparou. O tempo parecia parar.
Miguel viu a cena se desdobrar em câmera lenta. Clara empurrando Miguel para o lado. E a bala atingindo seu braço. O grito de Clara ecoou. E por um momento, tudo ficou em silêncio. O mundo ao redor desapareceu. O olhar de Miguel se concentrou somente em Clara, que agora estava caída no chão. A dor em seu peito era insuportável. Clara, não! Ele gritou, correndo até ela, o desespero estampado no rosto. As sirenes se intensificaram. A confusão tomou conta do ar enquanto Miguel a segurava. Você não pode ir embora. Eu não posso perder você. As lágrimas caíam por seu rosto, enquanto ele tentava segurar a pressão em seu braço. E em um último esforço, Clara sussurrou. Você é mais forte do que imagina. Lute, lute pelo que é certo. E, com essas palavras, seus olhos se fecharam, como se a luz tivesse se apagado. Miguel sentiu a raiva e a dor se misturarem em seu coração, criando uma tempestade avassaladora. Ele olhou para o grupo armado, sua determinação fervia. Vocês não vão sair impunes, vocês vão pagar por isso. Com a força de um leão, Miguel se levantou, adrenalina pulsando em suas veias. Ele não sabia o que o futuro guardava. Mas naquele momento, jurou lutar pela verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os demônios que sempre estiveram à espreita. E enquanto as sirenes ecoavam na distância, Miguel se virou para sua mãe, o coração pesado, mas a esperança renascente. Vou descobrir a verdade sobre nossa família. Essa guerra ainda não acabou. E assim, a história de Miguel chegava a um ponto de virada dramático, onde a luta pelo que era certo começava. Os mistérios ainda a serem revelados, as verdades ainda a serem confrontadas. E você que acompanhou tudo isso, sabemos que a jornada não termina aqui. Por isso é o momento de se inscrever no canal agora. Não perca os próximos capítulos dessa história intensa e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa envolvente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E lotem a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é fundamental. Você precisa fazer parte disso.